Lemmy, o saudoso Lemmy, é o personagem de mais um episódio da nossa série Que Falta Faz. E nos tempos de hoje ele faz muita falta. Meu amigo e minha amiga, nos tempos difíceis que nós vivemos hoje, mais do que nunca, o Lemmy faz muita falta. E eu quero falar a respeito dele, obviamente depois que você fizer a sua inscrição aqui no canal, que você visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu quero falar a respeito de um cara, e assim como o Dio, que foi o personagem do nosso primeiro episódio dessa série, você também já conhece muito bem a história do Lemmy, desde o final dos anos 60. Você sabe que ele tem uma carreira e uma, vamos dizer assim, uma integridade que faz muita falta, não apenas no rock and roll. Desde que eu particularmente conheci o som e a presença do Lemmy no disco do Hawkwind, que é esse aqui, o Warrior of the Edge of Time, que é um disco sensacional. E aí veio Motorhead, né? Motorhead, que é uma coisa, é uma banda inacreditável, que você tem que ter todos os discos, obrigatoriamente, né? E aí, conhecendo o Lemmy no Motorhead e no Hawkwind, eu particularmente fui atrás de tudo que se referisse a ele em termos sonoros. Então, assim, tem aqui, ó, o disco Rockin' Vickers, né, que era a banda que ele tinha ali em 65, se eu não me engano. Tinha o projeto chamado Sangopal, que é um projeto muito doido, assim, meio exótico, meio oriental. Aí tem os discos que ele gravou com o Slee Jim Phantom e o Danny B, que é um disco de rockabilly, que era uma paixão dele, os discos do Red Cat. E aí eu fui atrás, e realmente, de tudo que o Lemmy fez em termos de música. E eu acabei descobrindo um sujeito, cara, que tinha muitas facetas musicais, né? E isso, de uma certa forma, me surpreendeu bastante, porque eu tinha, como todos nós temos, aquela referência do som do Motorhead. E também, assim como o Ronnie James Dio, o Lemmy, ele tinha uma integridade exemplar. Até mesmo quando ele dizia para as pessoas que as pessoas não deveriam fazer o que ele fez na vida inteira dele, que foi se entupir de todas as drogas que você pode imaginar, traçar todas as garotas que aparecia pela frente e, enfim, cometer muitos erros, né? Erros, inclusive, que fizeram com que a vida do Lemmy e a própria carreira do Motorhead fosse muito menos glamurosa do que os fãs imaginam. Além disso, o Lemmy também faz muita falta pela seriedade do seu desprezo em relação a governos, em relação à política em geral, em relação à igreja, religiosos, moralistas de plantão. O Lemmy, se ele tivesse vivo, ele certamente estaria indignadíssimo com o que está acontecendo na nossa realidade. E o Lemmy, com aquela voz absurdamente rouca, que era uma marca registrada dele, era muito difícil ignorar o que ele cantava e o que ele dizia. As letras do Motorhead, elas recebiam uma carga de autenticidade de quem já tinha passado por tudo aquilo que estava sendo cantado, que estava sendo retratado. E o Lemmy, cara, você há de admitir, cara, ele era o cara que a gente adoraria convidar para sentar numa mesa de bar e ficar bebendo a noite inteira, conversando a noite inteira, cara. Sem sombra de dúvida. E
também como aconteceu com o Ronnie James Dio, cara, o Lemmy, ele se tornou uma unanimidade como persona, né? Quem é mais fraco de personalidade invejava a postura que era uma mistura de arrogância com sinceridade e era engraçado também no tipo de acidez com que ele se expressava. Muito disso pode ser comprovado nesse livro aqui, ó. Lemmy, a autobiografia, que recebeu, né, que todo mundo conhece com o título em inglês, que é White Line Fever. Esse livro aqui tem histórias sensacionais e bem minuciosas a respeito do Lemmy. Dá para ver que, inclusive, realmente foi escrito por ele mesmo. E a gente aqui no nosso canal, cara, tem uma promoção sensacional para você. Você pode adquirir esse livro aqui com 25% de desconto, clicando no link que está aqui na seção descritiva, né, do nosso vídeo. Tem um link, você clica nele e você pode adquirir esse livro aqui com 25% de desconto. É uma exclusividade aqui do nosso canal. Também nesse livro você vai conhecer um dos lados que o Lemmy também não escondia, cara, que era o vício em jogatina. Cara, ele era completamente viciado em máquina de fruta, aquelas que aparecem as frutas, caça-níqueis, né? O cara era viciado em caça-níqueis, viciado em qualquer tipo de jogatina. E tem uma outra característica dele, cara. Ele detestava perder. Ele não admitia nunca. Aliás, ele não admitia que ele perdeu grandes quantidades de grana dele nessas máquinas caça-níqueis, nessa jogatina, cara. E o Paulo tem também uma história muito boa a respeito de como ele detestava admitir que ele tinha perdido uma grana, inclusive envolvendo o batera do Motorhead, o Mikkey Dee. Paulo, conta essa história pra gente aí. Eu estava na van, indo, de fato estávamos no Uruguai, e lá a gente estava hospedado num hotel que era um hotel cassino. E, bom, todos sabem, né, que o Lemmy era viciado com jogo. E rapidamente já foi no cassino e passou a noite toda, tá? No dia de descanso, ficou a noite toda aí jogando. Me lembro que eu saí, voltei e ele continuava aí. Bom, no dia seguinte estávamos indo na van, indo já pro show. E aí eu estava sentado atrás com eles e de repente o Mikkey Dee disse: Lemmy, você perdeu $30 mil ontem no jogo. E o Lemmy: não, que isso, cara? Eu ganhei $10 mil. E o Mikkey: não, cara, estou te falando, você perdeu 30 mil, me falaram que você perdeu $30 mil. Eu falei: não, ganhei 10. Aí o Mikkey diz: cara, se você investiu 40 e você ganhou 10, você perdeu 30. Bom, a história foi que eles saíram da van e o Lemmy ficou puto da vida, e ainda ele saiu falando de que ele tinha ganhado 10 mil, que ele não sabia nada de jogo. Lemmy. E como toda banda, pequena ou grande, o Motorhead sempre teve uma série de perrengues na estrada. Isso já faz parte do folclore de toda grande banda. E muito desse tipo de descuido se dava por conta de falhas da própria organização da equipe que administrava os rumos do Motorhead em termos logísticos, por exemplo, né? Muitas vezes essa confusão ela acontecia inerente à equipe da banda e à própria banda. Acontecia problemas de logística. Paulo Barão, por exemplo, tem uma história absurda a respeito disso, cara. Um negócio que poderia ter dado muito errado. Não é, Paulo? Bom, essa história aconteceu... a gente estava vindo a cidade de Recife. A gente tinha tocado era um sábado em Recife. E o show era em São Paulo no domingo, era final da turnê. Equipamento que a gente viajava na época era, bom, com Motorhead, eram mais ou menos 3,5 toneladas. Então trasladar 3,5 toneladas não é fácil, um carregamento muito grande, são cages grandes que não conseguem embarcar como mala normal.
Então, eu me lembro que naquela época tinha um dos meus comandantes amigos, o Alexei, era o comandante, e eu pedi para que ele pegasse essa perna que era justamente de Recife para São Paulo, porque estariam muito apertados com o tempo. Bom, a história foi porque o voo ia chegar a 1h da tarde, e que acontecia, o próximo voo só chegava às 4h30 da tarde. Não daria tempo para fazer passagem de som, porque o show, que era na Via Funchal no domingo, teria que ser um show cedo, como sendo um domingo, e ainda tínhamos banda de abertura. Bom, a história foi que o Alexei falou que estava tudo certo, me mandou uma mensagem na hora que eu ia decolar, falando, estou saindo. Naquela época não era mensagem de WhatsApp, era mensagem de celular mesmo, de texto. Me mandou, estamos decolando, tudo ok. Quando chegou o avião, ele deu um pane, pelo que entendi. O avião bateu muito forte e ele levou um susto. O Alexei me ligou e me disse, cara, você não acredita, alguma coisa aconteceu, que quase nos estrelamos na pista. Eu falei, mas eu não entendi o porquê. E aí ele me manda, nós no telefone, tá? Ele taxiando, acabava de taxiar, e ele me avisando que tinha chegado 1h, mas explicando, só que tinha levado um susto. Então o que acontece? Inclusive temos uma matéria que fizemos com o Regis, aqui, que foi com os comandantes contando várias histórias, e ele conta um pouquinho dessa história. O que aconteceu? Cara, você acredita, a companhia tinha esquecido de colocar as 3,5 toneladas dentro do avião. Isso significa que quando o comandante faz coloca dentro do avião, ele faz sobre o cálculo, porque na aterrissagem tudo é por cálculo matemático. Então na aterrissagem ele tem que tudo sincronizar diferente. Imagina estar com 3 toneladas a menos. O impacto foi muito forte. Bom, e aí? Quando ele descobre, eles me ligam, cara, já descobriu qual foi o problema, foi que não tinha o backline. Esqueceram o backline. Cara, eu fiquei louco. Por sorte, era amigo do filho do dono da companhia, quase falei impressa, não vou falar. E o cara, falei, cara, necessito que você me ajude, senão não temos show, vai ser cancelado o show. O show estava soldado, o show esgotado em Via Funchal, que eram 6.000 caras. As pessoas já na rua tinham dormido lá. E o que aconteceu? Bom, conseguimos que no próximo voo eles mandassem todo o equipamento, que foram as 3,5 toneladas, mas o voo chegou a 4,5. O horário que ele chegou no local do show, porque vocês têm que ter noção, o avião tem que chegar, tem que tirar as toneladas, tem que colocar dentro de um caminhão, tem que ser verificado o equipamento, não é simplesmente saiu e como cada um. E ainda o caminhão precisa chegar a esta casa de show. Bom, a história foi que finalmente chegou esse equipamento lá na Via Funchal por volta das 7h30. Os portões abriam às 7h. Eu tive que avisar na rádio que o show ia atrasar, tudo. Final de contas, por primeira vez na história, o Motorhead estava entrando sem passar o som. A banda de abertura também tivemos que fazer um monte de coisas. Bom, vocês não querem saber, foi um dos shows mais tensos que já tive na minha vida, mas o Motorhead fez o melhor show que na história possivelmente o Motorhead tenha feito no Brasil. E aí ficou para a história. Aliás, tem até uma história, cara, do próprio Leme, que ele, um lapso de memória dele, um esquecimento, uma história muito doida que o Paulo vai contar, juntamente com uma outra história, cara, em que ele reclamava muito dos companheiros de banda dele, principalmente com relação à performance de palco. E teve uma ocasião, cara, que ele deu um esporro na banda, cara, de uma maneira absolutamente injusta. Paulo, conta essas duas histórias aí, o esquecimento do Leme e o esporro injusto que ele deu nos caras da banda. Bom, o Leme era sempre muito cuidadoso. Ele sempre que viajava em avião, eu via ele sempre lendo, sempre levava o livro dele, né, com a jaqueta, e ele sempre era muito cuidadoso. Não sei por que naquela ocasião teve o problema que de repente
se descuidou, deixou a jaqueta dele com o passaporte, com tudo o que estava aí dentro, no saguão. E a gente já estava taxiando, saindo, né, já, o avião se mexendo, e quando ele percebeu que tinha esquecido. A minha sorte era que normalmente com as bandas eu levava sempre comandantes amigos meus que estavam em turnê acompanhando-nos. E aquele dia foi a sorte que o comandante aceitou, porque isso nunca acontece. Ele voltou e o Renatão, que era nosso turmano, ele saiu correndo, que louco, e encontrou a jaqueta do Leme com o passaporte. E graças a Deus, porque ainda faltava para fazer todos os shows que eram de América Latina, ok, Chile, Peru, Colômbia, Argentina. E, meu Deus, e eram quase todos os shows lotados. Então, meu Deus, isso teria sido tchau, goodbye. Em um dos outros shows que fiz com Motorhead, em São Paulo, eu entro para parabenizar no camarim a banda, como sempre eu fazia, e de repente vejo que o Ed, o turmano, me disse, não, não pode entrar, que não pode entrar. Aí fiquei lá fora, a situação estava tensa, né? Aí depois de um tempo, já entrei, porque uma necessidade, não me lembro o que, e eu escutava eles discutindo. Qual era a discussão? A discussão era que o Motorhead, o Lemmy, estava reclamando com a banda que eles estavam tocando muito rápido. E na verdade, depois descobriram que na verdade foi gravado, inclusive trouxeram um técnico para que colocasse, na verdade era que o Lemmy que estava indo um pouco mais devagar no ritmo da música. E isso tem a ver muito também, porque já estava muito cansado, né? Tinham sido turnês muito exaustivas. Naquela época as turnês eram muito rápidas, e quando você faz uma turnê na América Latina não é tão fácil como outros lugares. Então, bom, ficou isso também para a história aí. Lembro da cara do Lemmy quando ele viu aí em frente do computador que o som estava realmente, todos estavam indo em tempo e era ele que estava indo mais devagar. A cara de Watts que ele ficou. Incrível, né? Querido esse Lemmy, sério, saudades. Só que com tudo isso, o Lemmy tinha um carisma tão absurdo que ele fazia um sucesso inacreditável com as mulheres. O cara feio, muito feio, com aquela verruga, com aquele crocotó que parece um ser à parte, né? Parecia um ser à parte no rosto do cara. O cara fazia um sucesso com a mulherada que era um negócio inacreditável. Elas ficavam enlouquecidas pelo Lemmy, cara. Principalmente em termos sexuais. Não é mesmo, Paulo Barão? Tem várias matérias aí que já falam de se era verdade que o Lemmy, qual era seu segredo com as mulheres. Eu não sei qual que era o segredo com as mulheres, possivelmente ser Lemmy, mas das coisas interessantes do grande Lemmy, me lembro em Buenos Aires, em um show lá no Luna Park, que é a casa de shows mais emblemática e casa lotada, e as meninas fazendo fila, uma fila longa, tipo de mais de 15 meninas fazendo fila. Elas entravam no camarim e saíam, não sei o que faziam, possivelmente ele ia só tirar uma foto, não sei, melhor qualquer mal pensado, mas que ele tinha sucesso com as mulheres, tinha. Então, com tudo isso, cara, a gente percebia que a integridade dele se estendia a todos os aspectos da vida dele, exatamente como acontecia com o Ron James Dio. Aliás, deixa eu aproveitar e vou fazer o seguinte, meu amigo, se você gostaria de adquirir esse livro do Lemmy que eu acabei de falar agora e esse livro do Ron James Dio, os dois juntos, de uma vez só, clica aqui no link e você vai ganhar um desconto inacreditável. Adquirindo esses dois livros aqui, dois caras de uma integridade acima de qualquer suspeito. E essa integridade do Lemmy, que você vai também sacar ao longo do livro, é uma coisa que fazia com que ele não se tornasse um personagem. Não era muito maior do que ele. É por isso que, quando começaram a acontecer os problemas de saúde, e que começaram a prejudicar a vida do Lemmy, isso teve um efeito arrasador nele, cara. Existe um episódio muito triste
a respeito de como o estado de saúde dele começou a prejudicar, não apenas a ele, cara, mas a estética que ele tanto prezava. O Paulo Barão vai contar isso para vocês em detalhes. O Leme, como vocês sabem, o Leme era autêntico, igual como ele sempre foi, se vestia exatamente com a mesma roupa com a que ele ia sair na rua. Ele estava sempre com as botas, com aquela calça, com o chapéu dele, a jaqueta. O Leme sendo o Leme, né? O personagem sendo ele mesmo. E assim, de todas as vezes que eu fiz, não sei, devo ter feito mais de 40 shows com Motorhead, possivelmente, de 35, 40, por aí mais ou menos, o Leme sempre foi o Leme. O que aconteceu em Curitiba, começaram a aparecer as complicações que ele ia ter já de saúde, né? E depois de um show em Curitiba, no dia seguinte, estávamos indo já para o aeroporto, o problema está que as botas não entravam mais no pé do Leme. E aí o Ed Turmanayer, produtor da banda, teve que ir desesperado comprar uns tênis. Eu me lembro a primeira vez ver o Leme andando, subindo no Finger, indo pro avião, puto da vida, bravo, porque ele estava de tênis e ele se achava um ridículo estando de tênis. E falava, não é possível, não. Cara, e ele não se aceitava, não enxergava que ele precisava estar, e ele não se enxergava de tênis. Foi uma coisa que, tipo, eu coloquei no sentimento dele e pensei, meu Deus, deve estar com o coração partido, se sentindo ridículo andando de tênis. Possivelmente nunca, né, deve ter usado tênis. Pois é, meu amigo e minha amiga, esse então foi mais um episódio da nossa série Que Falta Faz, com o Leme, uma figura mitológica. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E não esqueça de clicar no link aqui que está na descrição do vídeo para você adquirir não apenas o livro do Leme, mas também o livro do Ronnie James Dio. Pode ter certeza que vai ser uma compra da qual você não vai se arrepender. Então, meu amigo e minha amiga, tem um detalhe. Alguns dos nossos vídeos estão agora na TV Manifesto, que é o canal no YouTube do Manifesto Bar, que é um point roqueiro aqui de São Paulo, muito legal. Então, alguns dos nossos vídeos estão lá também, você pode assistir também por lá, beleza? Então, um abração para todo mundo, saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Até mais!